Olá pessoal, eu sou Cleide Pietro e hoje passando aqui para estar mostrando aqui o meu jogo de cozinha Julie. Eu já tenho no canal Passo a Passo, que foi esse tapetinho aqui. E no Passo a Passo eu falo que vou estar voltando com o meu jogo de cozinha Julie. Então já fiz aqui, está tudo bonitinho. Esse daqui foi o Passo a Passo, ele é barbante fio 8, tá? Mas se você querer fazer nesse mesmo jeitinho aqui no barbante fio 6, fica comigo até o final do vídeo que eu vou estar dando a dica certinho, tá? Então, aqui ele ficou medindo 66 centímetros no comprimento por 45 centímetros na largura. Ficou pesando 358 gramas. O outro tapetinho ficou pesando 360 gramas. E a minha passadeira ficou pesando 752 gramas. Total aqui das três peças ficou pesando 1 quilo 470 gramas. Eu já tenho no canal Passo a Passo ensinando como calcular o custo do que a gente utilizou aqui de material e como que eu faço para estar chegando no meu preço de mão de obra, tá? Hoje eu cobro R$125 a mão de obra e acrescento mais um pouquinho se for um trabalho assim que tiver flor, que tiver mais detalhes, tá? Então, esse daqui é um trabalho bem simples, bem fácil e bem rápido. Então, não precisa acrescentar mais nada. Então, eu só calculo aqui o preço que eu utilizei de material e mais a minha mão de obra. Então, já tem no canal, fazendo as continhas com a minha calculadora. Mas vou fazer hoje para vocês aqui só falando, tá? Então, a minha passadeira, para fazer ela, eu fiz ela com 126 correntinhas. Nossas correntinhas tem que ser múltiplo de 5 mais 1. No tapetinho aqui, fiz com 31 correntinhas. Nossos bloquinhos aqui é de 3 pontos altos e 2 correntinhas pro lado, tá? Então, aqui eu fiz com 31 correntinhas no passo a passo. E a minha passadeira foi com 126 correntinhas, tá? Então, ela ficou medindo 122 centímetros no comprimento por 45 na largura. E aqui uma dica que eu deixo para vocês: qualquer trabalho que for fazer, principalmente se ele for com 2 correntinhas de espaço assim, ó, porque as nossas correntinhas, pelo menos a minha correntinha, eu procuro fazê-la soltinha para só na hora de subir para dar a altura do ponto alto. Mas, geralmente, as minhas correntinhas, assim, no meio do trabalho, elas acabam ficando mais curtinha do que aqui, onde é a cabecinha aqui do ponto alto. Então, toda vez que for fazer qualquer trabalho, que for faixinha, assim, ó, de pontos altos, assim, fechado, sendo que a nossa base é toda feita de correntinhas assim, eu tenho muitas correntinhas, então, se a gente fazer a faixinha no nosso ponto normal, quando a gente trabalhar nosso trabalho aqui, ó, essa faixinha aqui vai ficar aqui, ó, uma sanfoninha, tá? Então, toda vez que for fazer trabalho, qualquer trabalho, esse daqui, no passo a passo, eu dei a dica, mas qualquer trabalho que for fazer, principalmente se tiver 2 correntinhas de espaço aqui, ó, tem que fazer essa faixinha aqui, o ponto bem apertadinho, ó. Tá bem apertadinho o meu ponto, porque senão, quando a gente trabalhar aqui, ó, os 3 pontos altos, pegando aqui nos 3 pontos altos, faz 2 correntinhas e pula 2 pontos altos, a gente faz toda aqui a lateral da nossa faixinha. Quando a gente terminar de circular, aqui já ficou uma sanfoninha, tá? Então, pra ficar a nossa base aqui bem retinha, então, é só trabalhar aqui, ó, esses pontos altos aqui da faixinha bem justinho, tá? Isso quando for assim, um bloquinho de 3 pontos altos e 2 correntinhas, onde nossas correntinhas acabam ficando mais justinhas do que a cabecinha do ponto alto. Pelo menos isso acontece comigo, tá? Então, se você faz aí seus trabalhos e a faixinha fica aqui, ó, meio aqui uma sanfoninha, é porque os pontos altos aqui está solto e as correntinhas está prendendo aqui a faixinha, tá? Então, aqui, pra mim fazer minhas continhas, eu já tenho no canal, mas vou falar pra vocês aqui tudo novamente, tá? Se querer ver certinho, entra no canal, tá? E dá uma olhadinha nos vídeos de dicas que eu faço certinho, passo a passo. Então, aqui, eu utilizei aqui, ó, 1.470 gramas pra fazer aqui o meu jogo completo. Pra mim fazer a minha continha, eu vou na calculadora direto, tá? Aqui, hoje o barbante está R$24, tá? Então, eu coloco o número 24, só 24, dividido
por 700 gramas, que é o peso de cada cone que eu utilizei. Então, eu coloco R$24, que é o preço do cone, dividido por 700 reais, ou desculpa, dividido por 700 gramas. Aí, aqui eu não coloco 0, não, tá? Então, só 24 dividido 700, que é 700 gramas, cada cone, e vezes 1.470. Não pode pôr pinguinho, tá? Só assim, ó. 1470, 1.470 gramas, igual. Então, o meu trabalho aqui ficou de custo R$50,40. Aqui as 3 peças ficou de custo R$50,40. Para mim achar aqui o preço da minha mão de obra, hoje eu cobro R$125 o quilo do barbante trabalhado. Se tiver flor, alguma coisa assim, se for um trabalho que for mais demorado, além disso, eu cobro mais um pouquinho por cima. Mas aqui, como é um trabalho bem simples assim, ó, bem fácil, então eu não acrescento mais nada. Então, para calcular o preço da minha mão de obra, eu cobro R$125 o quilo. Então, agora eu estou falando em quilo, então agora eu tenho que colocar, se for só, se gastei aqui 300 gramas, então eu coloco 0,300, porque eu estou falando em quilo. Mas, como aqui eu gastei 1,470 kg, então eu coloco 125, só o 125, tá? Nem ponho 0. 125, teclinha de vezes, aqui eu coloco 1,470, 1,470 kg, igual, minha mão de obra aqui ficou com o valor de R$183,75. Então, somando os R$50,40 do preço de custo, mais os R$183,75, que é a minha mão de obra, então, aqui, esse trabalho aqui ficou um total de R$234,15. Então, aqui, já vou vender ele aqui por 230, vou estar arredondando, tá? R$230. Então, vou fazer também do tapetinho aqui, tá? Pra facilitar. Então, esse tapetinho aqui, que foi o passo a passo. Então, R$24 é o preço do cone de 700 gramas. Então, eu coloco 24, só 24, teclinha de dividir 700, 700. Aqui eu não coloco 0,700 gramas não, tá? Só 24, teclinha de dividir 700. E vezes, direto, o peso do tapetinho. Também direto, 360, 360 gramas. Igual, então, ele sai de custo aqui, um tapetinho, 12,34 centavos. Então, 24, teclinha de dividir, 700, que é o peso do cone, vezes 360, que é o peso do tapete, igual R$12,34 de custo, só um tapetinho, tá? Aí, para mim calcular a minha mão de obra só do tapetinho, eu coloco 125, só 125, não coloco vírgula, tá? Nada. 125, que é o reais, né? O preço da minha mão de obra por quilo, teclinha de vezes, agora estou falando em quilo, agora sim eu coloco o 0,360 gramas, porque R$125 é o quilo. Como ele pesou 360 gramas, então tem que colocar 0,360, igual R$45. Então, minha mão de obra de um tapete assim é R$45, mais R$12 de custo, R$12,34, então vai dar um total de R$57,34, só um tapetinho assim, tá? Então, agora eu vou tirar esses daqui e vou estar colocando aqui o tapetinho que eu fiz no barbante fio 6, para dar dica certinho para você estar fazendo. Se querer fazer nesse mesmo jeitinho aqui no fio 6, depois fazer só mais 2 carreirinhas, uma carreirinha, tá? E tá fazendo aqui, eu brincando com as cores no biquinho, pode, mas se querer fazer ele mais ou menos nesse mesmo tamanho aqui, no barbante fio 6, eu vou colocar aqui o meu e dar dica certinho. Então, esse daqui foi o que eu fiz no barbante fio 6. Aqui, para trabalhar aqui, ó, a gente vai aumentando aqui, ó, nossa pétala
A gente vai aumentando até a quantidade que a gente precisa, depois a gente vai começar a fechar a nossa pétala. No tapetinho aqui do fio 8, eu fiz por aqui nossa pétala, eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras de aumento, depois a gente já começou a fechar a pétala, mais 6 carreiras aqui no final da pétala. Então, a gente ficou com a nossa pétala um total de 12 carreiras. Aqui, no barbante fio 6, eu não comecei com um bloquinho igual aqui, ó. Depois aqui da nossa pétala, começa com um bloquinho de 3 pontos altos. No fio 6, eu comecei com um ponto alto sozinho. Depois foi bloquinho, ponto alto sozinho, tá? Fui alternando as carreiras. E aqui na parte da pétala, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de aumento na pétala. A 8ª carreira já foi fechando aqui a pétala, tá? Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, a minha pétala aqui ficou com 14 carreiras, tá? Então, comecei aqui, ó, só com ponto alto sozinho e finalizei com um ponto alto sozinho. Então, aqui, pra começar aqui a parte aqui da base, depois que a nossa faixinha estiver prontinha, tá? Fiz igualzinho aqui a faixinha que eu fiz no barbante fio 8, só que a minha aqui eu fiz com 40 correntinhas. Pra gente iniciar aqui, eu começo da pétala. Igualzinho eu fiz aqui a divisão aqui do meu tapetinho no fio 8, eu fiz aqui também, tá? Aí aqui, na hora de a gente trabalha aqui, ó, comecei aqui, fiz aqui meus 3 pontos altos, pulei só um ponto alto. Então, fiz aqui minhas 2 correntinhas, igualzinho no barbante fio 8, e aqui eu pulei só um ponto alto. Aí, fiz um ponto alto sozinho, no segundo ponto alto. Fiz 2 correntinhas, agora sim, pulei 2 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas e pulei 2 pontos altos. Faço novamente meu bloquinho, 2 correntinhas e pulo 2 pontos altos. Então, fiquei aqui com meus 7 bloquinhos. Aqui, quando eu finalizei aqui meu último bloquinho, fiz minhas 2 correntinhas e pulei 2 pontos altos. Aí, fiz um ponto alto, fiz minhas 2 correntinhas e aqui pulei só um ponto alto. Pra mim fazer aqui, esse jeitinho aqui, as nossas correntinhas iniciais aqui tem que ser múltiplo de 30. Aqui a minha, eu fiz com 40 correntinhas, tá? Aqui tem que ser múltiplo de 5, 40, 45, 50, tá? E também fiz aqui meus pontinhos da faixinha aqui, ó, bem justinho. Porque a gente trabalha 3 pontos altos e 2 correntinhas. Então, se eu fosse fazer ponto normal aqui, a minha faixinha aqui ia ficar aqui sanfoninha aqui no meio da minha base, tá? Então, ficou assim, ó, ele ficou medindo aqui. Então, aqui eu fiquei, deixa eu voltar aqui, um ponto alto sozinho, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos e um ponto alto sozinho. Lá no barbante fio 8, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. Então, aumentei aqui um bloquinho e tem aqui, ó, um ponto alto sozinho pra cada lado. Então, eu fiz aqui 40 correntinhas. Ficou medindo aqui no barbante fio 6, 69 centímetros no comprimento por 45 na largura. Então, ele ficou só com 2 carreirinhas a mais do que lá no barbante fio 8, tá? 69 centímetros por 45 e ficou pesando 325 gramas. Ficou bem bonitinho, tá? Se querer trabalhar ele todinho em uma única cor, também pode, fica bem bonitinho. Se querer fazer no fio 6, no mesmo jeitinho que eu fiz aqui, aí quando finalizar aqui, ó, a pétala, aí só fazer mais 2 carreirinhas aqui brincando com as cores, tá? Ou trabalhar um outro bico que vai ficar bem lindo também. Então, nosso trabalho de hoje é aqui o jogo de cozinha Julie, que eu amei esse trabalho aqui. Ele é bem rápido para estar fazendo, tá? Fica bem lindo. Então, eu agradeço vocês e fiquem com Deus.